Luciana Bucchi, ela é professora, tem outras atividades também, ela vai contar para a gente já já essa parte da biografia, é ela mesma que conta, e ela é pré-candidata a vereadora do Novo em Salvador. Luciana, bem-vinda ao canal. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É muito importante ter esses espaços abertos para a gente se fazer conhecido, principalmente aquele que é candidato do Novo, que há uma tendência muito grande dos candidatos do Novo não serem políticos, né? Serem pessoas comuns. Então, a gente vem de uma história de nunca ter preparado uma exposição tão grande. E aí eu posso, desse gancho, começar falando de mim. Sou uma pessoa absolutamente comum. Eu sou baiana, eu sou soteropolitana, nascida e criada. O pessoal fala que meu sotaque não é muito baiano, mas eu sempre vivi aqui. Primeira coisa. Eu sou da década de 70, eu estou com 50 anos agora. Eu sou administradora formada pela Universidade Federal da Bahia. Eu tenho mestrado em estratégia empresarial pela Universidade de Salvador, pela Unifax. Eu sou empreendedora desde sempre. Minha primeira empresa eu abri aos 21 anos, mas eu já dava aulas particulares aos 14. Sou professora universitária há 12 anos e me engajei nesse movimento político nesses últimos anos com esse movimento. Eu diria que o pai da minha vida política é a Operação Lava Jato, pai e a mãe. Né? Foi naquele momento que eu despertou em mim aquele senso de sim, é possível, peraí, não dá mais para reclamar, a gente tem que fazer a nossa parte, e realmente veio aquela força de vamos para a rua mudar isso aí, não está legal, não basta só reclamar, vamos fazer. E aí começou esse movimento de ir para a rua, e isso foi em 2014, né? 2013 vieram os primeiros movimentos com a briga a queixa das obras faraônicas da Copa. Em 2014 eu comecei a ir para a rua de verde e amarelo. E aí conheci o Novo em 2016 e aí me filiei. E aí venho atuando nos bastidores do partido, panfletando, divulgando os ideais. E agora aconteceu de eu sair como candidata, pré-candidata, né? Daqui a 2 semanas, oficialmente candidata do Partido Novo. Já estou com o CNPJ de campanha, já está aprovado pelo TRE. E agora virando a pessoa pública, dando a cara a tapa, me mostrando, estudando muito sobre a cidade. E essa é a intenção, né? Ajudar. Acho que a maioria das pessoas que se engajam no Novo querem dar uma alternativa de política decente para o país. Você tocou num exemplo, Luciana, que para mim é perfeito. Eu acho que não podia ser melhor o exemplo que você colocou da questão da Lava Jato. Por quê? Porque as pessoas, muitas das pessoas que foram às ruas, que apoiaram a Lava Jato, o que não foram às ruas, alguns foram às ruas, outros não, muitos não foram, mas ficaram torcendo. Poxa, que bom ver que agora tá se pegando mesmo a corrupção, aquelas pessoas que nunca iam para cadeia no Brasil, que nunca eram punidas, né? Uhum. Que bom que você está fiscalizando isso, por um senso natural de justiça. Isso existe em todas as épocas. Eu sou historiador, eu vejo isso em todas as épocas. Existe essa noção de justiça. Ninguém quer ser passado para trás, ninguém quer ser feito de bobo, ninguém quer que pessoas individuais se locupletem do dinheiro público sem ter prestado um serviço equivalente, né? Sem ter agregado aquele valor ao que é público. Esse é um sentido de justiça normal. Mas você é empreendedora, você fez curso de administração, você dá aula na faculdade, você sabe que tem algo a mais nisso e que é mais importante ainda para o país. É uma coisa prática. O país, a cidade, em qualquer lugar, ele depende da produtividade geral dos fatores, entre os quais a mão de obra é apenas um deles, né? Mas da produtividade geral dos fatores para crescer, para prosperar, para ter emprego, para melhorar a renda. Há uma relação absolutamente direta entre a produtividade geral dos fatores e a média dos salários reais na economia. Qualquer pessoa que estude um pouco de economia sabe, isso é um princípio econômico básico. E aí nós vamos entrar nesse ponto que você sabe também, e eu acho que talvez seja parte do seu entusiasmo, que seja o diferencial de pessoas como você concorrendo,
queria chegar nisso depois também, desse diferencial do candidato a vereador do Partido Novo, que passa por processo seletivo, que tem essa formação, é que ao atacar a corrupção, você está atacando diretamente uma causa de perda de produtividade geral. Porque a corrupção ela é extremamente nociva para a confiança. A confiança é absolutamente necessária para que haja mais negócios, para que se diversifique, para que você possa ter mais concorrência e tudo mais. Para a chamada cooperação voluntária, que vem lá de Adam Smith, foi a primeira vez que se valorizou o fator trabalho, né, na história da filosofia, e afeta a má alocação de recursos. Né? Quer dizer, quando há corrupção, o recurso é mal alocado. Isso numa empresa privada leva à falência rapidamente. Né? E no nosso caso, leva o Estado a arrecadar muito mais e fazer muito menos. O que também é nocivo para a produtividade geral dos fatores, porque o Estado deve ser um agente, embora o Estado não produza riqueza, mas deve ser um agente facilitador da produtividade em geral e com isso o enriquecimento de dar emprego para a população. Porque muita gente associa dar emprego a dar emprego público. Isso emprego público não vale. Você sabe muito bem disso. Então, Luciana, eu queria que você falasse um pouco disso. Desculpe o parêntese muito longo que eu fiz, mas é que eu me entusiasmei com essa coisa de você ter dito que o que te levou a passar de cidadão comum a postular uma representação popular, porque a vereança é uma representação popular, foi esse entusiasmo com a Lava Jato. Então, como é que você enxerga o fato de um vereador ter que estar preparado para entender as complexidades, entender epistemologicamente. Gosto de usar essa palavra que ninguém entende. É causa e efeito, gente. Os caras falam difícil só para. Eu podia falar fácil, é causa e efeito, você sabe. Mas como é que é a diferença de estar preparado? Porque a gente nota que tem muito vereador em mandato aí que não estava preparado. Você fala bem, não é pouco, tem muito vereador não preparado, tem muito deputado não preparado, tem muito gestor, né, que está no executivo que também não está preparado. Você falou um bocado e um bocado de coisa, né? Então, vamos começar por aquilo que você chamou da produtividade, né? Da Certo. falta de produtividade do brasileiro. Você traz muito bem a corrupção como uma das faltas de produtividade, você tem uma série de desvios, você faz menos com mais, então isso é baixa de produtividade, mas a gente tem um outro grande fator também que traz uma baixa produtividade no Brasil, que é a nossa má qualificação da mão de obra. Exato. E isso vem lá na base de uma educação ineficiente. E aí a gente pode começar a discutir uma série de políticas públicas de onde é melhor investir. É claro que a educação não é um trabalho só do Estado, é um trabalho da família e do Estado, mas a gente vem de famílias e de histórias tão distantes de uma realidade de educação de qualidade que, de certa forma, você tem que ter políticas públicas para transformar essas crianças nas protagonistas da transformação de suas famílias. Eu vejo muito nesse processo. E isso é possível, né? Hoje você tem jovens transformando as famílias, transformando as suas realidades a partir do conhecimento que ele leva para casa. Eu acho que você tem dois aspectos aí. Melhorar a produtividade a partir da qualidade da nossa mão de obra. Você tem um segundo aspecto, que é melhorar a qualidade a partir da redução da corrupção, e sonho é eliminar a corrupção, mas isso tem que ser uma sociedade vigilante sempre, porque a gente sabe que o poder corrompe. E um terceiro fator, que é quem é mais produtivo e como ser mais produtivo. E aí a gente vai descambar nos ideais liberais de um Estado mais enxuto. A gente tem uma série de arcabouços dentro do Brasil que terminam levando para uma baixa produtividade. A gente está no momento da discussão da reforma administrativa. Então, você tem uma série de fatores. Né? O funcionário público ele entra muito bom porque os concursos realmente são extremamente seletivos. Então, você consegue ter uma massa que está entrando ali para o serviço público que vem mais qualificada, mas você já entra com salário alto, você não tem um plano de desenvolvimento e de crescimento de carreira efetivo, você não tem flexibilidade, não tem muita margem de criatividade, então você vai desmotivando esse talento ao longo da sua carreira. Então, o funcionário público ele já entra no serviço contando o dia da aposentadoria.
É o oposto do funcionário da iniciativa privada. Então, esse, dentre outros, né, você tem os cargos muito políticos postos nos órgãos de Estado e nas empresas, né, de Estado, estatais, que não são técnicos, não são qualificados, são apenas apoiadores de campanha ou pessoas do partido, aqueles que vão dar o seu quinhão para o partido, né, o seu dízimo para o partido. Isso termina fazendo um ambiente extremamente improdutivo com o que é feito com o recurso público, que nos é tão caro. E aí eu gosto sempre de citar uma realidade que eu vivo em sala de aula. Eu sou professora universitária, ou seja, eu estou comigo com 5% da elite de Salvador, porque só tem nível universitário 5% da população soteropolitana. Então, eu estou com a elite, é o intelectual. Em cursos de gestão, eu dou aula de gestão. Então, eu estou com pessoas que estão sendo preparadas para pensar em negócios, pensar em produtividade. Não é raro eu perguntar no primeiro dia de aula quem aqui gostaria de passar no concurso público, e eu ter 80% da sala levantando a mão. Exatamente. Desvio completo. Completo. Ou seja, eu tenho as melhores cabeças querendo viver do dinheiro que é gerado a partir da produtividade dos que não são as melhores cabeças. Eu digo isso em meus livros. Eu faço uma pregação em cima disso, mostrando o quanto isso desvia. É louco. É louco, porque também você atrai as melhores cabeças, a elite, como diz, para uma atividade que não é produtiva por si. Pois é, e você Claro que você tem que ter um bom servidor público, não tem dúvida. Sim, mas servidor público, você tem que ter a vocação para ser servidor público. Não é todo mundo que tem. Então, o que eu vejo muito são engenheiros virando auditores. Exatamente. Nossa, cadê o talento original daquela pessoa? Ele foi ali pela estabilidade, pelo salário. Uma pessoa que abre mão do seu sonho, do seu talento, de fazer o que ama, por causa de estabilidade, é um sinal de que o país está dando uma clara mensagem de que aqui é muito difícil, de que aqui não se pode. Esse foi um dos fatores que me motivou a entrar na política também. Eu comecei a ver pessoas amigas, próximas e parentes desistindo do Brasil. Exatamente. Então, é um primo que foi embora para Portugal, é um amigo que foi embora para Miami, é meu compadre que foi embora também. Eu disse, caramba, são pessoas que tiveram acesso à educação, são pessoas inteligentes, são pessoas produtivas e não conseguiram. O sacrifício de tentar fazer alguma coisa é muito grande. A minha geração já está com medo de como vai pagar as contas quando não tiver mais saúde e capacidade produtiva. Porque a gente viveu aí, a gente está vivendo uma década perdida agora, né? Não, a gente está vivendo, na verdade, são 40, se você fizer uma comparação com o mundo, são 40 anos de perda de produtividade relativa, são 40 anos. Em 1980, a pauta de exportações do Brasil, claro que isso foi gerado por uma crise na cidade, conhece economia, já vi que você conhece bastante economia, sabe que esforço necessário para a balança comercial é porque você deixou faltando alguma coisa lá atrás, mas você tinha uma pauta de exportações dominada por manufaturados. Isso significava competitividade, porque você sabe que para chegar no manufaturado você tem que ter toda uma cadeia. E hoje a pauta é completamente dominada por produtos primários. Claro, o agronegócio fantástico, não contra o agronegócio. Que é o nosso setor mais produtivo. O setor mais competitivo, né? Produtivo e competitivo. A gente consegue fazer mais com menos. Um fator é a produtividade e outro é a competitividade. É a sua produtividade relativa em relação a outros países. O Brasil perdeu a competitividade, ou seja, não é que nós não crescemos em produtividade de 40 anos para cá, nós crescemos um pouquinho, mas os outros cresceram mais, então nós perdemos competitividade. E aí, você falou do ensino, e o ensino, o básico, principalmente o básico, ele afeta também uma coisa que eu até, quando fui a Portugal e Espanha, notei muito. Ele afeta a qualidade do consumidor. Ele afeta a qualidade do eleitor. Alguém com mais ferramentas cognitivas é o melhor eleitor. E ao ser o melhor consumidor, eu vejo aqui, por exemplo, vou dar um exemplo ali na Pituba, onde eu vou fazer compras, até um supermercado do amigo meu, o João Galberto lá. O João Galberto colocou lá no Hiperideal, botou uma caixa automático, né? Que você mesmo passa as compras. Em Portugal já é quase 90%.
Nos Estados Unidos estão para ser universal isso, né? As posições de caixa. Aqui ele fica vazio na maior parte do tempo. O que eu agradeço, né? Porque aí eu passo rápido, porque não tem ninguém na fila ali. Mas veja, isso afeta também a, 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 a alocação de recursos, enfim, toda a economia é afetada negativamente por essa falta de ferramentas cognitivas. Sim, sim. Você termina criando o eleitor cabresto, você cria o consumidor cabresto, porque ele não consegue. O padrão de exigência muda, o comportamento no uso muda, o nível de desperdício muda, a consciência, até ambiental que se fala, né? Hoje eu estava discutindo com minha mãe, que estão querendo mudar a regra do condomínio para poder um apartamento com perfil de aluguel de temporada, para poder permitir mais pessoas por apartamento. E aí a grande preocupação não tem que limitar porque o baiano não tem educação, o brasileiro não tem educação de respeitar limite, que são coisas que a gente vê em outros países. Então, isso tudo eu acho que vem também desse conceito de uma educação mal formada. A gente não tem um conceito de cidadania. Se não tem ninguém olhando, eu vou fazer o errado. Farinha pouco, meu pirão primeiro. É a falta de entender que esses pequenos delitos que o brasileiro comete, eles terminam se transformando num grande problema para a sociedade, até de descrédito, de baixa produtividade, de furto, né? De baixa confiança, não há confiança, há um déficit de Baixa confiança. confiança. É. Então, você tem que ter supermercado com caixa, com empacotador, com câmera, com gente atrás da câmera para checar quem está roubando, e isso tudo vira custo na mercadoria. Sim. E a mão de obra que está fazendo isso é uma mão de obra desqualificada, então a gente emprega um bando de gente que ganha pouco e que perpetua essa condição. Pô, eu mereço mais e não consigo ter. Então, isso tudo vem lá de baixo, é falta de educação e falta de princípios morais sólidos. Sim, é verdade. Não, na verdade, essa questão dos princípios morais, eu tenho um estudioso, um italiano, Tabellini, eu acho que já ouviu falar, ele tem um estudo, eu coloquei isso no meu livro também, que existe sociedades em que você tem uma ética de família, você tem uma ética para dentro da família e uma ética para fora da família. Dentro de casa é uma ética, um comportamento ético, um comportamento moral, e fora de casa é outro. E existem sociedades que projetam o que é dentro de casa para fora, ou seja, tratam todos com o mesmo respeito, com a mesma ética. Essas sociedades, evidentemente, prosperam muito mais, porque o espaço público passa a ser um espaço de respeito ao que é público, de respeito ao outro e toda essa questão. A minha esposa foi síndica do condomínio aqui por 3 anos. Ela também já alugou por Airbnb. Aí sentia a diferença enorme entre o hóspede local e o hóspede de fora. Nem sempre, né? Sim, nem sempre, mas você vai Algumas pela nacionalidades, estatística, né? algumas nacionalidades são piores do que a brasileira. Não vou nem falar quem é, mas a gente já deve imaginar quem é. Quem já conhece. Mas enfim, e aí você vai ver no PISA, incrível como há uma correlação. Você vai ver no índice de Sim. liberdade econômica como há correlação. O índice de confiança. E também na de violência. E de É, violência também. sim, a violência também Cada corresponde. 1% a mais de criança na escola são 2% a menos de índice de crimes, de criminalidade. O que não quer Então, dizer. é o dobro. O que não quer dizer, os Estados Unidos provou isso, e na Europa também, há experiências que já mostram isso, que você tem lugares extremamente educados que a violência está aumentando, ou então nos Estados Unidos que a violência era alta, mas depois de certas problemas, que tem que haver punição, tem que haver controle, violência não é Sim, só tem isso, todo um né? arcabouço. É, Nisso, o nosso sistema penal, principalmente, é extremamente nefasto, né? Porque porque ele veio para não punir. ele ensina que vale a pena, que o crime E compensa. uma justiça extremamente lenta, onde os nossos magistrados têm Lenta e 60 dias de caríssima. licença. Lenta e caríssima. Ela simplesmente, dos países da OCDE, é o mais alto percentual do PIB que é gasto com o judiciário. E já dizia Rui Barbosa,
Você penaliza o que faz correto e beneficia o malfeitor. Essa sensação de falta de punidade também traz para a sociedade aquele desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Se o Estado não faz a parte dele, eu também não vou fazer a minha. E aí vem a sonegação, e aí vem a informalidade, e a gente entra naquele ciclo vicioso. Então tem que dar um basta, em algum momento tem que dar um basta. Eu acho que é esse o movimento que pessoas como eu e que o novo está trazendo. Vamos quebrar esse ciclo, vamos dar um basta, porque senão a vida inteira a gente vai estar correndo atrás do rabo e não sai de onde está e continua perdendo potencialidade, perdendo competitividade no mercado internacional. Outro dia eu assisti uma apresentação de um chinês comparando os indicadores da China e do Brasil dos últimos 50 anos, de 70 para cá. É vergonhoso. É vergonhoso. Em A mil- gente lá atrás estava em pé de igualdade. Não, 50 tava anos, melhor que a uau! China. Melhor que a China. Em Pois produtividade, é, tava. é verdade. Nós estávamos melhor que a Então, assim, Coreia do Sul em 1970. Quando você pois nasceu, é. nós estávamos melhor que a Coreia do Sul em produtividade. Então, isso e se a gente voltar a essa questão de ética e de valores, né, que você falou bem, a gente tem um para dentro de casa e um para fora. Se você voltar 3 gerações, meu avô, falei 3 porque eu já estou considerando que meus filhos são a nova geração, né? Então, meus avós ainda viveram um mundo onde se praticava na rua o que se pregava em casa. Exatamente, é isso. É esse o Então, ponto. não levou muito tempo para destruir, e isso me dá uma esperança de que, peraí, então também eu não preciso de tanto tempo para reconstruir, é possível. Se a gente destruiu tão rápido, vamos reconstruir também. A gente só precisa fazer uma voz coletiva que efetivamente seja abraçada por todos, abraçado pelo dualismo que a gente tem, né? Que a gente está vivendo muito essa coisa de coxinha, mortadela, de direita e esquerda, mas esse é um ponto central que eu acho que todos querem. Esse é o problema do mundo todo hoje, na verdade. Eu tenho conversado, inclusive, com pensadores de fora do Brasil. Isso é uma realidade global. E é uma realidade global em função de um certo movimento aí que eu acho que não cabe a gente falar, né? O pessoal lá do pós-modernismo, que você conhece bem, que força isso, né? Porque ele vem como uma ordem, ele ataca os valores da pessoa média, os valores morais normais, padrão, que são geralmente moderados. As pessoas, qualquer sociedade tende à moderação nos valores. Sabe muito bem disso, né? Uhum. Todo mundo procura uma moralidade média, procura referências. Tá? E aí você vem com uma coisa assim muito agressiva em relação a isso, você acaba despertando o extremo oposto. Você vai buscar proteção no extremo oposto, e aí os opostos tomam conta do campo, e o pessoal da moralidade média, as pessoas mais moderadas, elas acabam assistindo a briga e dizem, poxa, quem é que vai me proteger melhor um lado do outro, né? Mas acho Infelizmente que é um fenômeno esse global. meio, essa pessoa média, ela é mais volumosa, ela é menos Não, claro que perigosa. não, as pesquisas mostram no mundo inteiro, e isso é quase como uma questão lógica, elas são mais numerosas. Isso não seria médio, né? Aliás, toda a história demonstra isso com clareza. Quando você vive o radicalismo, os radicalismos sempre são conduzidos por minorias, Minorias. né? Uhum. Ou então são uma resposta ao que uma outra minoria tentou fazer de brutal, de agressivo em relação a essa moralidade média, esse consenso. Uhum. É, É um desafio diário. não, é Não um é fácil. desafio Trabalhar com sociedades, com pessoas, com é, humanidade é e, extremamente e, é, e complexo. isso tem diminuído o espaço, né, infelizmente, e por isso que o trabalho de vocês se torna muito mais importante, vocês do Partido Novo, principalmente, e outros. Tem diminuído muito o espaço político, de penetração política, das pessoas que são mais moderadas, que têm uma ponderação maior sobre esses fatores, né? Uhum. Os radicais acabam ocupando muito mais Pois é, espaço. mas eu vejo, quer dizer, eu participo desse movimento que está crescendo também. Eu acho que aqui no Brasil ele começa a crescer exatamente em 2013. Essa horda de pessoas volumosas, silenciosas, começou a ter alguma voz.
ainda é um processo incipiente, mas saiu essa semana uma notícia de que o número de filiados dos partidos caiu, o Novo cresceu. Sim. Acho que as pessoas estão começando a dizer: espera aí, eu quero efetivamente me sentir representado, tem uma segunda via aqui, tem uma alternativa. Mas o novo também tem uma qualidade que em relação ao agressor original, em relação ao pós-modernismo, ele já teve uma postura também bem clara de dizer, não, aqui não, não. Quer dizer, Uhum, nós não queremos cotas, nós não queremos privilégios, nós não queremos vitimização o tempo todo, o caminho não é esse. Né? sim, O caminho não é dizer que a sociedade é culpada pelo que te acontece, você tem que responder pelos seus atos. Então, tem uma série de princípios e valores no novo que também que fazem com que ele marque um campo no momento que as pessoas estão esperando que alguém marque um campo. sim, sim. Se são os valores e os princípios liberais, né? De É, acreditar no cidadão, na capacidade liberal, dele. quando a gente diz liberal, porque liberal hoje em dia serve para tudo, né? É, não, até tá bombando aqui no Verdade. canal. Tem um vídeo no canal que tá bombando, já tá com um recorde de visualizações num dia só. Tá, você botou hoje no ar. Dizendo Tabata Amaral é liberal, que ela chegou a se dizer liberal. Que é do PDT, do Partido do Coronel lá. Então, Sim, sim. e aí, claro, aí, tem uma filósofa que responde que não. Por que não, né? Porque, Uhum. porque ela deu a Ruanda como referência. Não, Ruanda tem metade das mulheres no parlamento. Sim, não tenho dúvida disso. Mas assim como eu sei que o parlamento lá é completamente decorativo, porque Ruanda tem um presidente extremamente autoritário, que está há 20 anos no poder, e que não divide, porque não houve parlamento para nada. Aí daí Uhum. ele botar metade das mulheres não significa absolutamente nada. Né? É. Que é como a Então, gente está vendo as e candidaturas isso não é laranjas aqui, né? liberalismo, né? Não é liberalismo. Né? É, Esse tipo de cota faz esse tipo de distorção que você acabou de falar, candidaturas laranja, né? Que exatamente. no caso do Novo em Salvador nessa eleição, você vê claramente que não se trata disso, né? Quer dizer, Não. você é a segunda mulher que eu estou entrevistando candidata e a gente vê que são pessoas, mulheres extremamente qualificadas e que querem ganhar a eleição, que vem para ganhar, Eu vem pra... agradeço pelo elogio, mas eu também reforço, não passa no processo seletivo, não passa. O Novo Sim. ele tem um princípio de meritocracia muito grande, então você tem que estar preparado para poder representar o partido em qualquer, para ser postulante de qualquer cargo, não passaria no processo seletivo, que ele é bem amarradinho para evitar o dono do partido, né? Então, você tem quem participa do diretório não pode ser candidato. Esse foi um dos fatores que eu analisei antes de entrar no Novo. Inclusive o Novo vem sendo criticado por isso, mas na verdade isso foi muito trabalhado dentro do partido justamente para evitar, né, essa predominância personalística, né? E essa é a visão de longo prazo, porque a gente só faz mudanças com prazo. Mudança de curto prazo é revolução. Hum. Revolução no país democrático não se justifica. Então, a gente tem que trabalhar no longo prazo, senão a gente não faz uma mudança efetiva. Claro, as mudanças são dentro da prudência, dentro do que é possível e sem botar fora nada do que já foi feito. Não, claro, que é Né? uma mania do brasileiro, né, dos políticos brasileiros, É, né? Se está não, feito, vamos desfazer porque não foi meu. É uma sensação de posse do cargo, de posse do título público. Não é, você está ali. Você está ali para representar uma Luciana, sociedade. você falou um negócio fundamental agora. Você é soteropolitana aqui neste canal. Desculpa eu fazer de novo propaganda do canal, mas o canal tem história de Salvador, tem vídeos com história de Salvador, tem vídeo com história dos bairros de Salvador. E o último vídeo era sobre um governador que teve na Bahia que destruiu metade do centro histórico para fazer passar uma avenida nova e coisa e tal. E o grande adversário dele era Rui Barbosa. Até lembrou você falando do Rui Barbosa, era um grande adversário de JJ Seabra, que era um populista da Aham, época, né? Era um aham. chefe populista que queria transformar a coisa no presente. O passado tinha que botar abaixo, né? E a gente perdeu alguns patrimônios históricos da Bahia por conta disso. É. Tem um programa que eu recomendo para qualquer baiano, que é fazer uma visita turística guiada, em Salvador. Eu fiz isso levei meus filhos e toda essa história, né, da abertura das avenidas, a gente foi com o Lute Bahia.
Uhum. e ele é arquiteto, então ele vai com a história da arquitetura, um olhar bem, de como foi construída a cidade. É, eu tenho. É fantástico, eu recomendo, todo É, baiano, todo é, soteropolitano deve fazer, visitar Salvador como turista. A gente é, não faz, a gente não dá valor à riqueza maravilhosa que a gente tem. E é. aí você já descamba na indústria criativa, que é uma potencialidade que a gente tem que Claro, precisa é. explorar mais. Com certeza. Eu, como historiador, eu tenho sempre, eu não teria foco em arquitetura quando falo da história de fora daqui. Mas quando eu falo da história de Salvador, me fascina justamente o desenvolvimento urbano da cidade, como ela foi sendo construída, os prédios, como foram sendo construídos, tudo que a gente tem. Bom, eu vou dar um exemplo. A gente tem lá na caixa d'água. Por que é caixa d'água? Porque o Queimadinho foi o primeiro sistema de distribuição de água do século XIX no Brasil, né? Moderno, né? Que a gente tem equivalente ao que tem hoje. Então, são Aham, coisas que você vai aprendendo sobre Salvador, que tem a ver com a arquitetura, com o desenvolvimento urbano, que são esta cidade tem lições a dar, sim. tem lições, e foi uma cidade muito rica. Em 1650, como eu explico no meu livro, Salvador era uma das cidades mais ricas do mundo da época. E a maioria do soteropolitano, vixe Maria, eu até me embolei no que a gente é, É, a gente não, eu sou, tu é de Caxias. O soteropolitano desconhece e não valoriza. e isso tem a ver com autoestima também. Sim. Um Você tem pouco. um livro publicado sobre Não, é isso, exato. Eu, né? eu tenho o maior inventário já feito, a história do Brasil vira-lata, em que eu mostro que a autodepreciação, que é patente, que aumentou muito nos últimos tempos, ela leva à autocomplacência. Se eu não presto, então eu me perdoo por não tentar, eu me perdoo por não fazer melhor. E não E confio isso no é, outro. isso é a morte, E não né? Porque confio você no não vai outro, sair porque o nunca. outro, né? Quer dizer, o outro é brasileiro também, então eu não vou confiar nele, eu não vou Claro. colaborar com ele, eu não vou cooperar com ele, eu não vou ser sócio dele no empreendimento, eu também não confio nele. A gente julga os outros a partir do que se acha capaz de fazer, né? Tem Exato. muito isso. Então, se eu tenho baixa autoestima, julgarei o outro também incompetente e incapaz, faz todo Bom, sentido. mas você falou da arquitetura de Salvador, e aí eu abro um campo para te fazer uma pergunta objetiva para você que está concorrendo ao cargo de vereadora de Salvador. Sabe que os vereadores não é o prefeito que decide, é os vereadores que decidem o código de obras, Sim. desenvolvimento urbano, enfim, verticalização, não verticalização. Já entrevistei aqui urbanistas com livros publicados sobre urbanização de Salvador e sempre adoro discutir o tema. Como é que você vê o processo de urbanização? Como é que você viveu o PDDU? O que, que você pensa nisso como candidata a vereadora? Vamos lá. A gente tem, pelo Ministério das Cidades, toda cidade com acima de 100.000 habitantes, se eu não me engano, tem que ter o seu PDDU, né? O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Salvador, naturalmente, como uma capital e uma metrópole, né? A gente está perto de 3 milhões, 2 milhões e 800 de habitantes, tem que ter o seu. E a história nos mostra que toda aprovação de PDDU é um motivo de compra de voto, de corrupção na Câmara. Quando você vê as audiências de votação de PDDUs anteriores, é vergonhoso o processo, né? Um olhar liberal sobre a construção das cidades, ele é menos restritivo, ele é menos regulador, porque a própria cidade vai se regulando. Eu gosto muito dessa ideia, porque ela evitaria, ela em alguns momentos traria algumas avenidas menos bonitas, talvez, né? Você tem uma coisa mais liberal, você vai ter fachadas mais próximas, menos afastamentos, mas você vai ter uma cidade mais viva e não criar o que a gente tem em Salvador hoje. A gente tem os planos diretores mais antigos, eles zoneavam. Até hoje você ainda tem um plano que zoneia, né? Uhum. Zona residencial, zona comercial. Só pode botar comércio em via principal, via vicinal, não pode rua sem saída, não pode isso, não pode aquilo. É cheio de não pode, não pode, não É, pode. Isso termina gerando
verdadeiros vazios em horas do dia, ou seja, a cidade fica erma em um determinado momento, porque você tem movimentos concêntricos, né? Todo mundo saindo de casa para ir para o trabalho, então você gerou carro na rua, gerou trânsito, gerou poluição, gerou estresse, gerou demanda para o transporte coletivo, gerou encarecimento do serviço. E, por outro lado, esses bairros que ficaram vazios, porque estão no movimento inverso da demanda, eles ficam inseguros também. Os, Porque o que dá os segurança bairros do não pode, aquele morador do não pode, ele acha, ai, que bom que não pode. Aí depois ele vai sofrer a consequência do não pode. vai sofrer consequências. Engraçado que ninguém pensa nisso, né? Então, você cria um PDD muito rigoroso, você cria uma cidade insegura, você cria uma cidade mais poluída, você cria uma cidade mais cara para o cidadão. E uma cidade que você não pode almoçar em casa com seus filhos. Então, você ainda cria um distanciamento de família. Você perde um E menos momento de espaço contato. para o verde. Salvador é a cidade, é a capital brasileira com maior densidade demográfica. Ah, mas esse número não aparece porque eles fazem o cálculo sobre os 300 e poucos quilômetros quadrados que conta as ilhas e a parte náutica. São 198 quilômetros quadrados da península setoripolitana, terras emersas. Então, se você dividir a população por esses 198, dá o mais denso do país. E você sabe que se você tiver mais verticalização, você vai ter mais espaço para verde, você vai ter mais espaço para circulação. Sim. Então, o poder morar perto do trabalho, a cidade mais flexível e mais liberal, ela é orgânica, ela se organiza pelas próprias demandas que vão surgindo. E as pessoas fazem os arranjos que são mais saudáveis para si. Então, eu defendo uma linha bem liberal, menos regra. É claro que você tem que garantir alguns direitos, né? O direito o trabalho de não ter emissão sonora depois de determinado horário, você tem que respeitar também o sossego. Lógico. Mas isso você tem tratamento acústico, né? A gente começou aqui, estava falando antes de tratamento acústico nos espaços. É possível você fazer um bar, é possível você fazer um restaurante com tratamento acústico que possa funcionar para a madrugada sem incomodar o vizinho. Então, Exatamente. essas precauções, que eu acho que aí é função do município, é a função do legislador, é garantir a segurança e a saúde do cidadão. Só que isso não é criando restrições, mas você cria regras mínimas de convivência e daí você deixa a coisa fluir. Eu penso assim. Eu Exatamente. acho que a gente teria uma cidade mais democrática, menos especulação imobiliária e mais desenvolvimento, mais produtividade. A gente falou aqui de produtividade hoje, né? Vamos dar um exemplo disso que você falou, que aí você falou da restrição. Ah, essa rua aqui só pode ser residencial, aquela coisa toda. Uma das coisas que se usa em outros países, porque é extremamente benéfico à população, é a combinação do prédio residencial comercial. Ele é comercial numa parte e residencial na outra, né? Nós mal estamos ensaiando isso em Salvador, mas deveria ser livre em qualquer lugar. Isso porque é extrema. Os urbanistas falam que isso é extremamente benéfico, né, para a população. Sim. A gente não tem. Agora estão surgindo, né? Você vê até 3 tipos de ocupação diferentes: flat, hotel, comercial, residencial, mas todos muito restritos também à classe média alta. Exatamente, Por outro lado, o que a gente tem, na verdade, é uma Salvador legal e uma Salvador ilegal. Que, Salvador a, ilegal não serve que, regra a, nenhuma. que é a maior parte É a que maior abriga a maior parte parte. da população. Na sociedade, na cidade ilegal, é orgânico. Então, você vai ter o barzinho, vai ter o boteco, vai ter o mercadinho, vai ter a padaria, tudo misturado, Sim. com residência. Mas são ocupações precárias, né? Com acessibilidade precária, são vielas, você não tem. Há muitas ocupações sem saneamento ainda. Então, é outra demanda, já que a gente falou aí de planejamento urbano, que é a regularização fundiária. Isso, Porque ela eu ia te perguntar é. isso. Porque a solução para a cidade Ela ilegal é essa. É Isso. óbvio. Até porque, repare, a gente tem um problema crônico em Salvador, que é a taxa de desemprego. Isso é histórico. A gente sempre está entre os top 5 de taxa de desemprego no Brasil. Um péssimo primeiro lugar, segundo lugar que a gente tem sempre. Pré-pandemia, a gente estava batendo 17%, se eu não me engano. Sempre, a minha vida inteira, eu lembro de taxa de desemprego de 2 dígitos em Salvador. Então, a gente tem uma taxa de desemprego enorme.
isso termina gerando o empreendedorismo por necessidade, que é aquele empreendedor que vai montar um negócio porque ele não tem outra alternativa. Via de regra, é um empreendedorismo que rende menos do que um salário fixo. Exatamente, mas é porque isso significa que a produtividade está abaixo do salário mínimo. Sim, só que mesmo para o empreendedor por necessidade, muitas vezes ele precisa de acesso a crédito, né? Então ele precisa fazer um carrinho de cachorro-quente, ele precisa de R$ 3.000 para fazer esse carrinho de cachorro-quente. Primeiro, ele é um desbancarizado, ele não tem acesso a crédito porque ele não tem garantia. O sistema bancário brasileiro funciona na base de garantia. Não estou dizendo que isso está errado, tem que Tá proteger o certo? sistema bancário. O Lógico. sistema bancário inseguro é ruim para todo mundo. Uhum. Mas se eu trabalho regularização fundiária, eu acabei de gerar patrimônio. Patrimônio é garantia real. Vários países E já aí, fizeram isso e são exemplos. Egito, Colômbia, né? vários países E fizeram aí isso. Índia. você gera acesso a esse pequeno empreendedor por necessidade, a crédito, ele consegue montar um negócio mais estruturado e aí ele sai da linha da pobreza e ele aí é que está o protagonismo do cidadão, né? Ele é capaz, ele pode fazer isso. E a gente tem uma sociedade muito empreendedora. Tem uma cena que me marcou muito. Eu morava em Itapuã na época e os abadás do carnaval eram distribuídos no antigo Aeroclube, que hoje é o centro de convenções. E no primeiro dia de distribuição de abadá, já tinha todo um shopping popular instalado na porta. Então, Sim, você tinha todo tipo de drink, bebida, comida dos informais no entorno. sim. Você tinha todo um esquema de guardadores de carro para o overbook que dava do estacionamento do Aeroclube. Lembro disso. Do outro lado da rua, você tinha faixas nas casas ou nos prédiozinhos que tinham lá, reforma o Abadá, não era um, eram três, quatro. Não é possível que morem três, quatro costureiras aqui. Ou seja, o cara já anteviu, já foi lá, já negociou botar a faixa, ou é uma costureira que mora lá. Então, isso mostra como o senso de oportunidade está dentro do baiano. Ele sabe fazer. A gente só precisa dar a ferramenta correta. Educação empreendedora, ferramental, acesso a crédito, crédito decente, com juros pagáveis. E aí você deslancha. É uma forma de você sanear essa dor que Salvador tem, que é essa absurda taxa de desemprego. Né? Não, é uma porta de saída. Aí você vai formalizando, vai reforçando, dando mais ferramental, e você torna esse pequeno empreendedor um empreendedor decente. E aí a gente começa a falar de geração de riqueza e de valor efetivo. Aí eu transformo ele no empreendedor por oportunidade. Aí a gente começa a gerar riqueza. Aí eu começo a transformar a cidade. Exatamente. Eu, É, então, não são poucos os desafios. E Salvador será a melhor do Brasil nesse ponto, porque a nossa composição, a nossa descendência étnica, quando se fala do português, tanto do português como do Iorubá, que se diz, quando digo Iorubá, é toda aquela região da Costa da Mina, que Salvador tem essa característica, né? São dois povos mercantis de séculos e séculos e séculos de tradição mercantil. Né? Então, a parte africana que veio para Salvador é a parte mais mercantil da África, com uma maior história mercantil, e Portugal, a gente sabe também que também tem uma tradição mercantil muito antiga. Sim, e pega um pouco dos espanhóis também, né? Então nós descendemos de povos mercantis, povos que têm essa Sim. questão do senso de oportunidade, porque isso é mercantil, né? É a troca de Sim. serviços e comércio, né? Comércio de mercadorias e serviços. E você bota mais um ingrediente aí para criar novos serviços, que essa multiculturalidade que a gente tem termina nos tornando muito ricos na criação, na cultura, né? Exato. Na música, nas Você tem artes, diversidade. Eu fui conselheiro estadual de cultura por 8 anos, então eu trabalhei muito. Fui júri de vários editais, sou produtor cultural também. Então eu sei como é isso. A gente tem uma economia da criativa, é chamada economia criativa, que tem um potencial incrível. E que já deu muito a Bahia sim, também, né? A gente já teve no auge do sim. axé, a gente conseguiu. Isso foi muito bom para a cidade. E a gente pode, a partir daí, também tirar muita gente da linha de pobreza, porque Exato. você não precisa ser letrado, né, que é uma dificuldade que a gente tem no português, na matemática, para você fazer
por exemplo, música, para você fazer ritmo, para você fazer dança. Eu acho que tem um potencial aí grande também para jovens. É, Está aí o e, Neymar, né? e você acaba empregando o letrado, que é o técnico de som, Sim. o engenheiro que vai fazer o trio elétrico. Você cria toda uma cadeia que envolve, que emprega o não É, letrado e o letrado, né? sim, e o estar no ambiente cultural termina te puxando para o letramento também, porque você Também, quer também. saber mais. É, Então, você termina indo atrás, você ouve história, você pesquisa, porque até para você criar coreografias, construir ritmos, isso demanda pesquisa também, exato. né? É porque a gente tende a bitolar em um tipo de inteligência, né? Que é a inteligência numérica, que é a inteligência da língua, mas são múltiplas as inteligências. Eu acho Sim. que a gente tem que permitir explorar e tirar o melhor desse cenário, né, dessas múltiplas inteligências, que a gente tem muito numa população muito pobre, que a gente tem muito forte em Salvador. Bom, vamos falar de representação também. Continuando no tema, e já que estamos falando de uma candidatura a vereador, né? Hoje o foco é esse, né? O seu foco hoje Sim. é esse nos próximos 2 meses, com certeza. Essa representatividade, qual é seu bairro? O seu bairro de Eu moro na Pituba. Eu Apituba? já morei em Itapuã, eu morava em Itapuã, estou há 10 anos na Pituba. Vamos dizer que eu sou uma garota da Pituba agora. Eu sou a típica Ah, classe média, eu tive acesso a boa educação, sim. sou filha de pais graduados, É, de nós, avós, nós né? sabemos que alguns conjuntos de bairros têm já uma tradição de representação na Câmara de Vereadores, né? Uhum, Geralmente não é com candidatos de lá mesmo, mas são candidatos que trabalham certas regiões, né? Vamos lá, a Grande Pau da Lima, a Grande uhum, Sussuarana, e aí vai. Você tem vários centros em Salvador, centros regionais, né? E quem conhece a cidade sabe. A Pituba é um centro regional, chamada Região Administrativa da Pituba, foi um dos que mais cresceu de 1970 para cá. Você acredita também, você busca essa representação local e como é que você. Porque também se discute voto distrital, sabe? Nós não temos voto distrital, mas na prática ele acaba acontecendo e ele é bom. O que você acha disso? Bom, não temos o voto distrital. Então, se você me perguntar, Luciana, você está trabalhando sua campanha em algum bairro específico, eu vou te dizer não. O meu foco está muito mais no jovem egresso de universidade ou estudante universitário, que é um ambiente que eu ando muito, ando há 12 anos eu sou professora universitária, há 12 anos eu estou lidando com jovens com muito receio de entrar no mercado de trabalho, de não encontrar oportunidades. Eu acho que esse é o foco. Eu não vejo como uma coisa de bairro, eu vejo como uma coisa ampla. Salvador precisa se tornar uma cidade empreendedora, Salvador precisa desburocratizar, Salvador precisa facilitar o empreendedorismo informal e o empreendedorismo formal. Hoje é muito difícil ter empresa, eu sou empresária. Eu, para funcionar um pequeno negócio, eu tenho que ter 7 licenças e elas vencem todo ano e cada uma delas é uma taxa de renovação. Então, hoje, Salvador faz com que o empresário tenha que pensar mais na burocracia do que em como melhorar esse produto e serviço para o cliente. Então, as minhas bandeiras, se você perguntar em que grupo eu estou trabalhando mais forte, é na empregabilidade do jovem. É garantir emprego e renda a partir de uma cidade ativa, economicamente ativa, para um grupo aí que está se formando. E isso desburocratizando. O que é que um vereador pontualmente pode fazer? Sendo mais liberal, né? Desburocratizando a cidade, criando menos regras, diminuindo as taxas. São coisas absurdas que você passa no município, por exemplo. É absurdo. Uma das coisas que se reclama em Salvador, e isso é atávico, e não tem. As prefeituras sempre falam que vão resolver e não resolvem, e vai ter que fazer o que fez no governo federal, tem que ter uma lei e que faça isso. Eu sei que a gente não. Os liberais são contra. Já tem excesso de lei, mas tem uma hora que tem que mandar. Salvador tem que ter certos alvarás, certas licenças,
em que a prefeitura vai lá, faz uma série de exigências, você cumpre as exigências, aí daqui a pouco aparece outra série de exigências, daí você cumpre aquelas, aí aparece uma terceira lista, como se fosse assim, criar dificuldade para vender facilidade. Fica aparecendo isso. A quem está E de fora é. é. Então, o que acontece? Poxa, não deveria ter uma regra que dissesse: olha, para você fazer isso, você tem que apresentar tais e tais documentos. E feita a exigência a primeira vez, a prefeitura não pode fazer uma segunda exigência. Não só isso, e isso dá segurança jurídica para quem está Exatamente, também é isso. empreendendo, mas também fazer de uma vez só. É. Então, se você está querendo montar um restaurante ou uma lanchonete, na hora que você vai pedir o alvará de funcionamento para o município, já tem que dizer, olha, restaurante e lanchonete, você tem que ter isso, 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 isso e isso. Pronto, tudo. Né? Por mim, tirava um monte de isso. Mas Vamos dizer, porque, se mantiver. porque vai ser em 5 secretarias diferentes, mas tem que ter um lugar sozinho para atender, né? Pois é, aí você faz tudo na entrada, porque facilita para o empresário, inclusive, ter uma noção de custo final que ele vai ter. Mas não, você vai em um, ele te dá o alvará de funcionamento. Aqui você pode, né, a TVL, aqui você pode funcionar. Aí você vai, faz o projeto, inaugura, não. Agora você tem que ir no Corpo de Bombeiros, tirar um alvará de vigilância, o AVCB, né? E já é outro órgão. Aí você diz, mas eu precisava, o meu negócio é pequeno. Ah, não, porque pela sua natureza do negócio você tem que ter. Aí vai dizer, agora você tem que ir na Secretaria de Saúde, que você tem que tirar uma alvará da vigilância sanitária. Ah, Anvisa não, é Visa. Então tem Anvisa estadual, Exato. Visa é municipal. Então, é uma sopa de É letrinhas. tudo abundante, redundante e E vou te sobressalente. dizer, e detalhes, alvará da vigilância sanitária na região onde eu estou, Pituba, por ela ser uma região muito adensada de bares, restaurantes, né, barzinhos, você pede a vistoria da vigilância sanitária, 4 ou 5 anos depois ele desaparece. Então, assim, a própria É uma prefeitura sabe comédia. disso e diz, pode funcionar com o protocolo. Se eu posso funcionar com o protocolo, por que serve o alvará? Vamos combinar. É. Para que serve? Aonde que eu garanti a segurança alimentar do cidadão nesses 4, 5 anos que eu fiquei esperando? Então, assim, a burocracia se apaixona tanto pela burocracia que ela começa a existir por si mesma e não pelo objetivo final. Qual é o objetivo final? Garantir a segurança do cidadão. Só que ela já não faz mais isso. Não, e Isso tem, só para dar algum exemplo. não, e tem o servidor público que começa a se queixar internamente. Não, mas esse procedimento tem que manter, senão eu não vou ter nada para fazer. Pois é. E ótimo que ele não tenha nada para fazer. Vamos pegar essa produtividade para outra coisa. Lógico. Né? É que o governo federal fez agora que era meio óbvio, né? A regra federal era: você não pode ser cedido em quase hipótese nenhuma. Tipo, você não pode se mudar. Se você entrou no departamento X aqui, você vai passar o resto da vida no departamento X. Não importa que aquele departamento X perca a utilidade. Então, você tem quantos ascensoristas aí para elevadores automáticos? Agora saiu a medida aí da reforma administrativa que esperamos que seja aprovada, né? Eu tenho certeza que a bancada do Novo vai se empenhar, já declarou Está que vai se brigando, empenhar. sim, para isso. Para que, pelo amor de Deus, né? Você entrou, se você tá. Você é o empregado do contribuinte brasileiro. Né? Então, no caso de Salvador, você é o empregado do contribuinte de Salvador. Você trabalha para ele, você não trabalha para o departamento X. Né? E isso a gente vê se repetindo, vamos dizer, não só nos departamentos, vamos para a nossa Câmara de Vereadores. Não, Aqui, a Câmara é um negócio. O Novo faz muito isso onde já Não, entrou, né? quando os escoceses criaram o conceito de rent-seeking, né, eles não imaginaram a Câmara de Vereadores brasileira, porque eles não precisariam gastar páginas e páginas para aprovar a tese. Tá aqui, isso aqui. Pois é, acho que os vereadores ficam pensando, tem aquela coisa de entrar sem estar capacitado, ficam pensando, o que é que eu vou fazer hoje? Que maldade eu vou fazer hoje? O que é que eu vou fazer com o meu tempo? Eu comecei a fazer uma pesquisazinha, agora eu vou dar uma pesca aqui, de leis inúteis de Salvador. Né? E cada uma delas você começa a pensar, cara, quanto tempo aqueles vereadores, todos eleitos, representantes do povo, gastaram discutindo isso?
Então, algumas pérolas. Nós temos o Dia Municipal da Defesa das Prerrogativas da Advocacia. Isso é muito importante. Você tem um dia municipal para defesa das prerrogativas da advocacia. Eu fico pensando quem foi que propôs isso lá. Sim. Tem mais. Dia Municipal da Mulher da Carreira Jurídica. Deve ter sido a mesma pessoa que propôs a outra. Eu nem sei quem foi o vereador que Não, e propôs, você mas foi imagina, votado. você imagina o que acontece no tal do dia da prerrogativa jurídica, né? As prerrogativas jurídicas naquele dia elas valem. Eu estou imaginando os vereadores 4 dias seguidos discutindo isso. É. Tem o dia do samba junino. Foi aprovado agora, em plena pandemia. Dia 17 de abril é dia do samba junino. Enfim, tem uma lei que eu achei engraçadíssima. Se você tocar música de duplo sentido e morar perto de uma escola, você é multado. Ou seja, não pode tocar é o chão. Ah, Se você for vizinho de uma escola. Você que sabia que tinha coisa. essa lei em Não, eu Salvador? sabia que tinha a lei estadual horrível também, que é a lei da baixaria, que é equivalente a isso. Mas essa eu não conhecia. Municipal. Agora, esse negócio de esferas também é bem engraçado, né? Você falou da lei de prerrogativas jurídicas, me lembrou daquele caso que foi discutido no CNJ, aqui o pessoal do CNJ, inclusive em Brasília, disse que não acredito que eu estou julgando isso, que o TJ da Bahia tinha 4 elevadores, né? Aí determinaram que um era para magistrados, o outro para funcionários, o outro para convidados dos magistrados e o quarto elevador era para o público geral e para os advogados. Eu imagino que naquele dia o município, quem fez a lei, o vereador, queria que naquele dia, pelo menos, o advogado pudesse usar pelo menos 2 elevadores. Mas como a esfera é estadual, ele não tem ingerência. Ele pode fazer a lei que ele quiser municipal, que eles não vão respeitar as prerrogativas jurídicas no elevador, dos elevadores do TJ da Bahia. Meu Deus, olha, você passa quanta gente parada discutindo e julgando. O termo é bullshit, né? É uma coisa. Dinheiro jogado fora, é dinheiro de imposto jogado As fora. verbas de gabinetes para Em educação. 20 e tantos assessores, né? Tem municípios menores, 20 Salvador, que tem isso. assessores, 70 mil, 70 e quase 80 mil de verba de gabinete, fora os penduricalhos, auxílio E isso é para dar combustível emprego de baixa qualidade, emprego para dar emprego. e as Não para dar rachadinhas. trabalho. Vamos combinar, as rachadinhas. Também. A gente não pode acusar sem provas de que a pessoa fez rachadinha, mas Não, só o tem que fato. dar brecha. Da Dá brecha. brecha para. Mas só o fato de você dividir 70 mil em 20 e pouco, você está oferecendo o quê? Você não está oferecendo trabalho. Você não vai contratar alguém para analisar o orçamento municipal, para fiscalizar as contas do Sim. município. Não vai contratar um contador, um advogado, não. Você vai contratar alguém que você deu um emprego, aí você espera o voto da família dele. O cara conhece um monte de gente lá na quebrada, então. Desvirtuou do mesmo jeito. Quem tem que Exatamente. estar lá tem que estar pensando em como melhorar a lei, em como melhorar a vida do cidadão, não em como conseguir o voto para a E próxima aí eu vou eleição. te perguntar de novo como candidata a vereadora. Fiscalização, você falou da Lava Jato, vamos voltar ao tema inicial. Nós estamos chegando a uma hora de programa, mas, claro, a gente pode estender. Mas, voltando ao tema inicial. Vereadores no Brasil inteiro têm um déficit de representação, as pessoas não se sentem representadas pelos vereadores, porque eles não fazem. A principal função de vereador, que não é fazer leis, as pessoas desconhecem. Né? O cara, eu apresentei tantos projetos. Isso não é a sua principal função. A sua principal função é fiscalizar o poder executivo. Aliás, o próprio legislativo, enquanto poder, enquanto presidente do legislativo, os gastos do próprio legislativo geral. Né? Uhum. Como é que você se prepara nesse sentido? Como é que você se posiciona nessa questão da fiscalização dos gastos municipais? Então, vamos lá. Eu tenho uma vantagem muito grande pela minha formação, né? Então, eu sou administradora, então eu sou uma pessoa que verso bem balanço, orçamento, isso faz parte da minha rotina já, estou fazendo 32 anos de formada. Então, esse é um primeiro momento. Segundo, você fiscaliza indo no local. Então, não dá para você ser vereador de gabinete. Você tem uma obra de uma escola, você vai lá para ver como é que está a obra, para ver se o gasto foi efetivo. Isso vai começar lá atrás, né, com as obras já iniciadas e não terminadas. Você acompanha licitações, tem que ler licitação. Tem alguma cláusula ali que torne estranha a licitação, que seja muito tendenciosa, né, que são aquelas cláusulas marcadas para você já definir quem vai ganhar. Então, esse é o trabalho que se pode fazer. Agora, o que a gente vê, os nossos vereadores, né,
em outros... A gente tem 4 vereadores eleitos no Brasil, que foi na primeira eleição que o Novo participou, e eles têm feito um trabalho muito legal. Os deputados estaduais também, eles vão nos locais, eles verificam se a obra efetivamente foi entregue, se foi entregue dentro do especificado, porque isso tudo são indícios. E aí você usa as ferramentas jurídicas possíveis, né? Então, você tem Ministério Público, porque a aprovação de contas tem um gap enorme nos municípios. Via de regra, os vereadores hoje estão aprovando contas do mandato anterior, de 4, 5 anos. Não, e o Brasil tem uma instância abundante que é o Tribunal de Contas, que teoricamente pertence ao Legislativo. A maior parte dos países não tem Tribunal de Contas e nem por isso eles são mais corruptos que o Brasil, né? O contrário, Sim. geralmente. Sim. Mas tudo bem, existe a estrutura, eu até tenho amigos que tenho bons amigos que são conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e dos municípios daqui da Bahia, bons amigos mesmo. Não posso nem falar mal, senão eles vão perder a amizade. Você tem gente boa e ruim em todo lugar. Exatamente. Então, o que acontece? No Brasil tem uma regra estúpida, né? Que isso favorece a corrupção demais. A cooptação dos vereadores por modelos corruptos. Que é o Tribunal de Contas rejeita as contas, porque eles rejeitam se você vê, o índice de rejeição aqui na Bahia é altíssimo, né? Eles rejeitam muito as contas vêm para a Câmara, e a Câmara, se formar a maioria lá de 2/3, depende da lei orgânica municipal, 2/3, 60%, derruba o parecer do Tribunal de Contas, e aí aprova as contas do prefeito, lá, com esse atraso que você está falando. E isso faz com que haja cooptação, obviamente. O prefeito diz, não vou querer perder o mandato aqui e tal, por causa disso. Obra que eu vou fazer no seu bairro, não quero responder por improbidade, que também é outra lei abundante, que também cria uma série de dificuldades, uma série de entraves. Que não precisava, né? O Brasil tem uma lei de improbidade para dizer o óbvio, não pode roubar. A gente tem o nosso sistema político, né? Essa divisão entre legislativo e executivo, eu até terminei de ler recentemente um apanhado de artigos acadêmicos fazendo estudos sobre isso na instância federal, estadual e municipal, e, na verdade, em todas as 3 instâncias você tem modelos muito parecidos, que é essa coisa de acomodação, né? Então, essa distribuição de cargos, essa benfeitoria de leva uma obra para cá, uma obra para cá, dano que se recebe. Isso se repete, a gente viu acontecer em escalas horrorosas e tenebrosas no Mensalão, no Petrolão. O que era antes só distribuição de cargo passou a ser distribuição de dinheiro. A gente está vendo agora de novo as distribuições de cargos. Isso acontece nas 3 esferas. Então, na esfera municipal também é assim que ocorre. Eu não vi um estudo específico de Salvador, mas em outros municípios do Brasil. Então, é aquele toma lá da cá. Me arranja um cargo, me põe um parente na secretaria, consegue um emprego aqui para essa turma, faz a obra lá no meu bairro e eu vou dar o meu voto para aprovação das contas. O vereador esquecer para que ele foi eleito. Exatamente. E aí ele também não vai fiscalizar mais nada, se é que ele fiscalizou algum dia, né? E você falou ainda... ele sabe fiscalizar. E você falou assim do menos danoso. Tem os mensalões e mensalinhos municipais aí pelo Brasil afora que a gente conhece também e funcionam. Infelizmente, isso... E eu digo que isso piora a qualidade da representação, e eu queria que a gente enfatizasse isso para finalizar o programa. De claro, eu vou te deixar falar à vontade no final. Por quê? Porque quando você torna muito atraente o cargo de vereador para quem é desonesto, para quem já tem aquele espírito de malandragem, que já tem aquele... Então você atrai a pessoa que não vai fazer a representação popular, mas que vai buscar maneiras de ganhar uma eleição e gastar, naturalmente, para isso, para se locupletar lá na frente e ter uma vantagem, quer dizer, ver a coisa totalmente como vantagem pessoal, e isso distorce completamente o sentido da representação popular. Mas eu vou te deixar responder isso e te deixar à vontade para falar o que você quiser. Agora eu não vou mais interromper. Eu interrompo demais nas entrevistas.
tem aquela discussão eterna, né? Nós estamos bem representados? Se a gente vive numa democracia e é a população quem elege os seus representantes, por que que a gente se queixa tanto de ter maus representantes? Então, a gente falou de alguns elementos aqui, problema da baixa escolaridade, de uma educação deficiência, a falta de uma formação cognitiva mais ampla, que permita o cidadão ser crítico e perceba causa e efeito nas suas ações. E a gente também andou, nos últimos anos, criando leis para perpetuar esse status quo da corrupção e da malandragem. Então, hoje a gente tem eleições extremamente caras, só entra quem quer tirar vantagem, porque me diga, faz sentido você investir 300 mil numa campanha para receber 18 mil de salário? Exato. Já é estranho. Então, a coisa toda E foi montada. 300 mil você jogou um valor muito baixo para Eu estou alguma. falando eleição pequena municipal, É, né? não, mas Salvador é mais que isso. Na, Sim. Hoje você, para vereador, pode gastar até 450 mil, se eu não me engano. pelo TSE, Né? né? Pelo TSE você não pode fazer boca de urna, você só pode gastar 450. É. Tem um monte de coisa no Brasil que é. E não é respeitado. Não, que é a lei para. Né? Os ingleses nem mais veem, porque essa expressão para inglês ver é quando os ingleses viam isso lá no século XIX. Agora não É. é para ninguém ver mesmo. Então, a gente, o brasileiro, as últimas leis foram feitas para perpetuar esse nichozinho de mal intencionados dentro da política. Então, é difícil quebrar isso, é muito difícil. Você ter ideia, o Novo não usa dinheiro público, é um dos princípios, a gente acabou de devolver 36 milhões para o Tesouro, do fundão eleitoral, porque a gente é quanto a gente recebe, porque a gente é o partido com representantes na Câmara, mas a gente devolve, porque está fora dos nossos princípios, o que dificulta ainda mais as nossas candidaturas. Então, a minha campanha mesmo é toda feita com doação de pessoas conhecidas, dinheiro meu, e dinheiro muito pequeno. Meu orçamento, a gente brinca nos postulantes do Novo que ninguém corre o risco de estourar o teto, que a gente está Sim. tão distante do teto, né? Mas a minha experiência me diz também que muita gente boa no Brasil, para vereador, isso, às vezes você encontra as pessoas boas também. Existem pessoas bem intencionadas no meio do nosso povo, e acho que até a maioria. E às vezes pessoas com. Mas que têm abnegação, que vão de casa em casa, de porta em porta, que apertam de mão em mão, que olham olho no olho, e às vezes são pessoas simples que gastam um pouco e têm o sentido da representação e acabam se elegendo. E aí podem fazer diferença. E eu acho que isso que é o caminho que os candidatos do Novo podem tomar. Sim, é muito essa. A gente conta muito com a nossa reputação, né? Eu posso dizer, eu tenho 50 anos, a vida inteira morei em Salvador e eu construí uma reputação. As pessoas. É muito interessante quando você entra na campanha, pessoas que trabalharam comigo 30 anos atrás, 20 anos atrás, vêm referendar, vêm falar bem de você. Estar em campanha e se tornar uma pessoa pública é uma sessão de feedback, né? Se a gente fosse falar de mercado de trabalho. Isso é o lado bom, né? Você percebe como foi construindo uma reputação boa e como esses links, esses elos que foram construídos, esse network, né, que foi construído ao longo da vida, é quem pode te trazer mais votos, porque são pessoas que dizem, vou te recomendar, vou falar com minha família, vou falar com meus contatos. A gente conta muito com isso. Não dá para sair de porta em porta, olho no olho, que a gente ainda está em plena pandemia, né? Então, vai ser uma campanha muito restrita também. A gente não pode se expor tanto, até para proteger as pessoas. Mas é nessa rede de contatos e a capacidade dela virar uma progressão geométrica é o que a gente conta, porque eu acredito que a maioria das pessoas é do bem, a maioria das pessoas quer o melhor e estava sem opção, estava faltando opção, porque é muito difícil encontrar pessoas com coragem para enfrentar essa estrutura montada para se perpetuar dentro de um esquema de corrupção. É muito difícil. E fazer campanha é muito duro. Você se expõe muito, você abre sua vida, não é um processo fácil. Eu digo que é uma doação efetivamente que a gente está fazendo. Tenho certeza disso.
É. Com certeza. Mas, o objetivo é muito nobre. E eu sempre penso: eu estou dando um bom exemplo para meus filhos. É, Isso é o que melhor me convence. com certeza. Eu mesmo falo, eu admiro também porque eu não tenho coragem. Eu nunca tive coragem de concorrer. Quando eu Até penso. então, Não, quando eu até penso então. na relação, né, do enquanto é desgastante, incerto, o quanto você será mal compreendido, porque você perde muitos espaços, você perde muitas, né, ah, vários meios, você concorreu, você não é mais convidado para isso, convidado para aquilo e tal, porque você é visto como alguém partidário, visto. E na verdade não é isso, é como você mesmo disse no começo, uma pessoa comum, né, que não deixa de ser uma pessoa comum por estar concorrendo. Sim. Até na família você encontra oposição, né. Ah, Mas o ser político é estar ouvindo todos os lados. Tá ouvindo os contraditórios, está fazendo uma leitura adequada da sociedade, do desejo e transformando isso em atos em benefício da sociedade. Eu acho que essa é a representação política que se espera. Você está político, você não é político, né? Você está ocupando, você está vereador, você está prefeito. Não pode ser profissão, não é carreira, é estado, é momento. Eu sou administradora, eu sou professora, eu estarei vereadora, vocês votarem em mim. certeza. Não, eu acho que até em certos países você até pode pensar, e isso tem sido discutido no mundo inteiro, que você chegou a tal desenvolvimento da representação, que você pode pensar num representante mais ou menos, quase que profissional. Mas é porque você já chegou num grau em que isso já atrai pessoas interessadas naquela, em agregar valor àquilo, né? E não é o caso do Brasil, não é o caso desse Não, sistema, desse modelo. Esse modelo precisa de gente vindo de fora para tentar transformá-lo, que aí talvez no futuro possa ser diferente. sim. No atual momento, as pessoas não representam o coletivo. A maior parte, não vou dizer todos, você tem políticos bons também, mas a maior parte representa a si. Enfim, faltam estadistas no Brasil. Falta essa cultura de estadismo. Com certeza. É isso. Fique à vontade se você quiser se despedir, falar mais alguma coisa. Então, só agradecer, achei uma delícia estar conversando sobre tantos assuntos variados com Eu uma pessoa interrompo tão muito, viu? Eu inteligente. interrompo demais. Não, mas é o contraponto, né, quando você fala com uma pessoa preparada, inteligente, dá gosto, né, de estar A, a, discutindo, mesmo recíproca, os a recíproca é contraditórios. verdadeira. Às vezes eu entrevisto que eu fico dizendo, poxa, peraí, vou ter que levantar porque a pessoa não sabe o que dizer e tal. Vou ter que dar um exemplo. Mas a recíproca é verdadeira, viu? Pois é, Muito mas eu bom, quero Luciana. Eu, agradecer eu, quero, muito. eu quero que você tenha muita sorte, tenha muitos votos, porque a gente precisa de gente como você. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade e estamos aí. Luciana Buch, pré-candidata a vereadora por Salvador. Não saiu o número ainda, né? Infelizmente. Já tenho o número, mas não posso divulgar, Ah, não porque só pode. no dia 27. Já tenho o número e CNPJ, então agora é para valer mesmo, mas a gente só pode entrar em campanha dia 27. Então, eu sou muito, não é, eu sou muito Caxias, meus filhos sabem disso. Eu sou muito seguidora Mas de a regra. vaquinha já tá valendo, né? A vaquinha já está valendo. Quero apoiar barra Luciana Buch. Vá lá. Campanha pobre, meu orçamento é pequenininho, qualquer R$ 10 faz diferença. Faz. É o que faz a diferença. Sim, e Né? principalmente porque qualquer valor que qualquer pessoa der, a transforma, empodera essa pessoa de fiscalizar o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu acho que isso é o mais legal. Exatamente. Beleza. Pois é, obrigada, Obrigado, gratidão. obrigado a você, Luciana. Valeu. Abração. Abraço.